nosso grupo é composto por Denise, Raquel, Anne e por mim, Guilherme. A gente vai tratar sobre o capítulo A Hipermídia Entrelaça a Sociedade, da autora Poliana Ferrari. Bom, o primeiro tópico que ela trata nesse capítulo é o cyberespaço como sendo uma estrutura elástica. O cyberespaço elástico vem a se referir a essa capacidade e essa qualidade que o cyberespaço tem de conseguir armazenar uma grande quantidade de informações e não ter aqueles limites que a gente encontrava anteriormente nos trabalhos escritos ou então também nos trabalhos videográficos ou sonoros. Você tem todo o espaço para poder criar da maneira que você quiser e poder aí usufruir dessa modernidade, dessa capacidade da tecnologia digital de ampliação e também de redução. Ao tratar mais sobre a estrutura e a maneira de produção do cyberespaço, ela compara com o rizoma. O rizoma, que é uma expressão biológica, né, que vem a significar que é uma estrutura que não tem começo, nem meio, nem fim. Ela é um pouco mais orgânica. E no final dessa primeira parte do capítulo, ela cita Muniz Sodré, quando ele fala sobre a mutação tecnológica. Ele diz que essa evolução, essa linha evolutiva das tecnologias, na verdade não são novas tecnologias que vão surgindo, mas na verdade é uma mutação conforme as tecnologias vão se relacionando. Primeiro veio os tipos, né, com a tipografia, e aí foi surgindo a imprensa escrita, e quando veio o advento do rádio, o rádio se apropriou da imprensa escrita e evoluiu para a rádio, e assim foi com a televisão, e até chegar no ponto culminante dessa situação toda, que é o que o Muniz Sodré cita, que a hipermídia é o ponto culminante de toda essa linha evolutiva. Dando continuidade ao assunto, a autora Poliana vai falar um pouco sobre o ambiente da cybercultura. Dentro desse ambiente, ela diz que o leitor é capaz de gerar um olhar mais amplo no que diz respeito às formas de leitura e interpretação do que é dado pelas mídias digitais. Ela vai dizer que antes, quando existiam os meios impressos, o leitor ele era capaz de decifrar signos, de enigmas e etc. Então ele pensava mais. Agora, com a evolução disso e com o surgimento da TV e do cinema, o leitor vai receber tudo mastigado, tudo pronto. Então, quando ele lê a matéria, ele vai passar o olho por cima e não vai dar muita importância, porque ele já recebeu isso e para ele tá bom. Dentro do cyberespaço, isso vai ser diferente, porque o leitor vai ser capaz de decifrar os enigmas, de pesquisar mais. Com o crescimento da hipermídia, o leitor vai passar a acompanhar tudo o que é dado pela mídia através de vídeos, áudios, textos, etc. E ele vai passar a poder opinar sobre tudo aquilo que está acontecendo no meio digital. Então, ele vai poder protagonizar, como a autora diz no texto, ele vai poder protagonizar a sua própria reportagem. Ou seja, ele vai lá, ele vai dar a opinião dele, ele vai estar postando os vídeos dele, ele vai postar os áudios, ele vai postar fotos, ele vai estar sempre reforçando a opinião dele, comentando e acompanhando tudo que acontece. A partir disso, o leitor acaba se tornando mais ativo novamente. Continuando com a discussão a respeito de hipermídia, a gente fala bastante sobre usabilidade, sobre o formato com que as matérias vão estar inseridas no site, para o leitor ter um acesso fácil, um acesso simples. Também compartilhar as ideias que ele tem, os vídeos, assim como a Anne falou, que ter aquela troca, a real interatividade. O que não acontecia o que não acontece com a TV funcionalmente, mesmo a gente sabendo que existem formas de interatividade na televisão, ainda elas não são tão acessíveis quanto na hipermídia. Ele pode colocar links dentro da notícia dele e informar o leitor sobre um contexto muito maior. Então, esse leitor ele também vai ter que ter uma interpretação maior de texto e do contexto, para saber o que realmente está acontecendo. Porque, às vezes, o texto que vai linkar numa notícia, ele não tem tanta relação com o que está sendo exposto na notícia, na matéria. Eles realmente são uma forma mais evoluída dentro do cenário jornalístico.
Falando dessa interatividade com o público não, com os usuários da internet, entra essas narrativas digitais, que são textos midiáticos em formato de áudio, vídeo e textos escritos também, né? Que podem ser linkados, enfim. Dá essa vertente para ampliar a informação, de acordo com que as pessoas, os proprietários, os jornalistas vão postando as matérias, o usuário, aquele que está lendo, pode compartilhar do que ele sabe ou comentar, como foi dito já, e participar de toda essa matéria. Tendo isso em vista, a gente pode ver que o leitor ele percebe esses ambientes de compartilhamento que são formados nos suportes digitais. Então, isso às vezes não, com certeza hoje em dia isso abre um leque para essa disputa pelo espaço no território digital. A gente pode ter essa explicação meio que pelas redes sociais, por exemplo. Tem uma disputa muito grande pelo espaço. Outra característica que a autora aponta é o jornalismo literário, que são as matérias contadas como uma história, com mais detalhamento sobre o físico das pessoas, do ocorrente fato. Então, assim, para ela, esse jornalismo literário, que era praticado antes desse mundo digital, ele é fundamental hoje, por causa da interação que esses detalhes podem causar nos usuários, mas no sentido de troca de informação mesmo. Quanto mais notícia você tem, quanto mais detalhamento sobre o fato, mais você tem esse poder de troca de informações com o usuário e o jornalismo em si. Mais um complemento desse nosso debate sobre hipermídia é o campo da memória, da memorização desses conteúdos, que ao longo do tempo, por mais que a televisão possa dar esse aparato também de memorização dos arquivos, mas a hipermídia também permite que a gente tenha uma memorização das coisas, das matérias e dos conteúdos por mais tempo e por um formato menor. Então, isso contribui para a arquivação e também para o compartilhamento de arquivos coletivos e pessoais também, né? Que pode ser usado para a elaboração de projetos e de novas matérias e mesmo a arquivação para correspondência de dados mesmo. É um campo interessante de se ressaltar essa memorização e da arquivação coletiva e pessoal. É hora de dar tchau! Tchau!